Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro Podcavan. E não poderia ser diferente, estamos hoje aqui com o pastor Christian, que vai ser o nosso primeiro a comentar, né? A primeira pessoa a comentar, porque tem propriedade para falar sobre o assunto, sobre como é a pessoa estar na rua, como é a pessoa começar o uso de substância química, como aconteceu, a gente vai saber tudo. Então já quero dar muito bem-vindo, Christian. Obrigado, pastora. Obrigado à equipe que nos está recebendo hoje para esse podcast. Estaremos aqui abertamente falando e abrindo o leque, como se fala, para poder expor o nosso antes e o nosso depois com a Casa de Recuperação. Isso aí. Então, Christian, vamos começar aí. Vai falando para nós como foi a sua infância, o que levou você ao mundo das drogas, como foi o início? Conta pra gente. Pergunta muito importante. Primeiro, eu responderia da seguinte maneira. A minha infância, por vir de uma família inestável, uma família disfuncional, a minha infância teve momentos bons e momentos ruins. Dentro desses momentos ruins, dentro da minha infância, busquei sempre a imagem paterna e a imagem materna. Mas no meu caso, e nesse momento, não achava. Eu encontrei nos meus avós. Vou destacar a pergunta respondendo, teve momentos bons e momentos ruins. E assim, o que levou? Qual que foi o fator? O que levou você a se envolver, a entrar nesse mundo? Bom, quando eu me decidi, eu tomei uma postura em viver esse estilo de vida, me levou por uma falta de identidade. E eu encontrei essa identidade, entre aspas, no mundo das drogas, do tráfico, consumo e delinquência. Entendi. Você lembra, assim, o momento exato, a primeira vez que você fez o uso, como que estava a tua mente, aconteceu alguma coisa? Você lembra esse dia? Eu lembro, sim, e talvez no meu caso foi um caso bem particular, por dizer assim, porque eu me envolvi com o mundo das drogas, primeiramente com o tráfico. Então, dentro da minha realidade naquela época, com uns 13 para 14 anos, eu já conhecia o mundo das drogas, mas dentro do tráfico. Então, me levou a buscar esse estilo de vida mais fácil, foi o dinheiro fácil. Certo. E como que era a sua vida, né? O que você sentia, assim? O que estava na tua mente? O que você pensava? Bom, por ter essa crise de não ter uma identidade, esse estilo de vida, esse contexto de vida me levou a pensar que eu nasci para esse propósito de ser delinquente, ser um homem que está sempre envolto com o mundo das drogas, sem imaginar que em algum momento eu cairia como consumidor das drogas que eu vendia. Então, primeiro você vendeu Para depois chegar no consumo. Sim, entendi. E quando você já estava no consumo, algum momento assim você pensou que queria parar, eu vou parar, e não conseguiu? Nos primeiros anos eu acredito que não foi bem assim, mas quando as coisas foram gradativamente se descompondo, tanto família, a vida social, trabalho, etc., a partir desse momento, sim, teve dias pensando, meses e anos em como sair. Tentei com as minhas forças, tentei muitas vezes, só que o resultado era muito relativo. Tinha dia que estava bem, tinha dias que tinha piores. Entendi. Então quer dizer assim, a pessoa que está no uso, ela muitas vezes ela fala, né? Eu paro quando eu quiser, eu só vou até onde eu quero. É exatamente assim? Interessante a sua pergunta, pastora, porque é a maior mentira que uma pessoa usuária, dependente de qualquer tipo de drogas, ela cria na sua mente e vive em base a isso.
é a pior das mentiras que nós podemos criar e acreditar. Um auto-engano, né? O auto-engano, que nós mesmos paramos quando quisemos, que nós temos o domínio dela. E eu totalmente o contrário. Uhum. Você chegou a morar na rua? Chegou assim a um estágio muito ruim? Como foi? A raiz do autoconsumo e o desenfreno de uma vida totalmente desenfrenada, sim, cheguei a morar nas ruas. E quando você chegou na comunidade terapêutica, como você estava? Qual foi a sua primeira impressão, assim? Bom, a primeira, como eu estava totalmente desenfocado da vida, também não querendo mais persistir vivendo, lutando para mudar de vida ou sair dessa situação. Não queria. Quando cheguei no centro terapêutico, a minha primeira impressão foi: eu acho que nesse lugar não mudaria nada. Mas ao passar do tempo, vir conhecer pessoas que se interessavam pelas vidas, não só pela minha, senão pelas outras que estavam ao meu redor, e entendi que tinha uma saída dessa vida desenfreada. Assim, e o que levou você a decidir a vir para a casa de recuperação? Uau, interessante a sua pergunta. Isso me traslada a uns anos atrás, no momento crucial da minha vida. Eu estava já morando na rua, depois de a gente fazer algumas coisas ilícitas. E nesse exato momento nós tínhamos uma grande quantidade de drogas, dinheiro, bebida alcoólica, todo aquele cenário. Mas em algum momento, dia depois, foi se acabando tanto dinheiro, droga, bebida, e entre aspas os colegas da rua, da correria, como se fala, e eu me deparei sozinho. E naquele momento foi onde eu caí em si e disse: eu não nasci com esse problema, então tem que ter uma saída. E foi naquele momento que eu tomei uma decisão e eu corri atrás, eu busquei, pedi socorro para pessoas pontuais que tinham condições de poder me auxiliar nesse momento. Certo, que bom, né, que você conseguiu essa ajuda, né, Cristian? E nesses primeiros dias você chegou assim, as pessoas muitas vezes querem saber, né, como que é você chegar numa casa onde tem várias pessoas, você nunca viu, qual é a sensação de perceber que você vai precisar ficar ali? Uau. No meu caso foi um pouco complexo, porque vou explicar. Por ser de um país estrangeiro, do lado do Paraguai, Sim. A língua, a cultura, a compreensão da linguagem, do idioma, foram pautas, foram coisas que tornavam mais complexo. O fato de eu estar num ambiente totalmente diferente fazia com que a minha percepção seja mais difícil. Mas o viver o dia a dia me levou a ver de outra perspectiva, entender que o ambiente talvez não seja o mesmo, a cultura, a comida, o idioma, mas o propósito em geral era me tratar. Então, em base a isso, consegui vencer os desafios para uma pessoa que é do outro país e enfrentar as realidades culturais. Enfim, no início foi difícil, mas ao longo do tempo eu fui me adaptando e hoje posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz. Que bom. Ficar nesse lugar. Que bom. E deixa eu te perguntar, a família, como foi o apoio da família durante o processo de recuperação? Você teve apoio? Qual é a importância, né, da família no processo de recuperação? Muito interessante essa pergunta. Vou responder de trás para frente. É muito importante a presença e o apoio integral da família, certamente entendendo as responsabilidades do dia a dia, mas é muito bom para uma pessoa que vai passar por um tratamento, por um período de terapia, é muito bom
porque ajuda na área emocional, tanto psicológica como física, em poder iniciar e concluir o tratamento. É muito importante. Indico às famílias que vão ver através desse podcast que apoiem seus familiares ou algum ente querido que está passando por esse processo ou queira passar. O seu apoio é muito importante. Dentro da minha realidade, eu não tive as visitas da minha família diretamente, mas tinha o apoio deles desde uma distância bem longa. Como eu venho da capital do Paraguai, então a distância era grande, a situação econômica também não ajudava muito naquela época, mas eu tive a presença da minha futura esposa, que é a minha noiva naquela época. Ela me ajudou, ela cobriu aquele espaço e foi muito bom, foi muito bom. Não tive diretamente, pessoalmente, o apoio das minhas famílias, como pai, mãe e irmãos, mas desde longe eles sempre me apoiando. Pessoalmente tive com a minha esposa, que hoje nós estamos casados há 12 anos, e naquela época a minha noiva, ela que estava comigo me apoiando e acreditando que vai dar certo. 12 anos já. De casados. Que lindo, né? E assim, durante o processo de recuperação, Christian, o que você levou de aprendizado? Bom, o aprendizado maior que eu tive dentro dessas etapas, desse cenário, primeira, que quando eu entendo qual é a minha identidade, eu entendo que eu não nasci para isso. Segunda lição, que todo o processo a gente precisa respeitar, com acorde ao tempo estabelecido. Não tente pular as etapas, porque vai dar ruim, vai dar mal. Terceira lição, a terceira lição é algo muito bem pessoal, porque eu aprendi nesse período e nessa caminhada que se eu respeitar o processo, eu conseguirei viver o depois, o pós-tratamento, porque eu entendi que esse tratamento não é para toda a vida dentro de um estabelecimento. A realidade é eu voltar para a sociedade, para a família e saber que eu vou ter que encarar dia a dia. A terceira lição dentro desse quesito, é saber enfrentar a realidade com as ferramentas necessárias, com pessoas que estejam sempre te orientando, se rodear de pessoas, ambientes e conselhos que vão te ajudar não só hoje, sino para toda a vida. Isso foi o aprendizado. Em resumidas palavras, tem muito, mas em resumidas palavras e o mais pontuais para mim, que até hoje serve, são essas, pastor. Quanto tempo você ficou em tratamento? Bom, naquela época, estabelecido pela instituição, era de 6 a 9 meses. Eu fechei o tratamento e ainda eu pedi para ficar mais tempo. Praticamente eu fiquei 1 ano dentro do estabelecimento para depois pular para outra etapa, passar para outra etapa. Basicamente 1 ano. Porque eu quis. Ah, sim. E foi bom então, né? Para mim foi muito bom, muito. Tanto que eu pedi para ficar. Sim. E me diz assim, as pessoas também precisam saber como que é o voltar. Voltar para a realidade. Pós-tratamento, voltar para casa, aonde voltar, como foi para você? Muito interessante, é importante essa pergunta. E eu responderia da seguinte maneira: entender que a realidade vai estar ali. Qual é a realidade? A vida promíscua, a vida desenfreada, sem valores e princípios, vai estar à porta sempre. E como eu encarar isso, vou de volta para trás na terceira lição que eu aprendi na casa de recuperação. Se envolver com pessoas que te ajudem ao crescimento e evoluir dentro da sua vida, entender que as tentações, as barreiras sempre vão estar impedindo você ser aquela pessoa que hoje é pós-tratamento, para não voltar a ser aquela pessoa que você era antes. Então, primeiro ponto, dentro da minha realidade e da minha experiência, eu não voltei para os lugares onde eu frequentava.
tive que dizer não para certas pessoas, amizades daquela vida, sair de culturas que faz apologia ao consumo e viver um estilo de vida desenfreada. E por último, me rodear de pessoas que ajudem ao crescimento e evoluir sempre. São os conselhos que eu daria hoje. Então, assim, o conselho seria mudar, né? Então, o meu entorno. O quadro, né? De Exatamente. amigos, né? Mudar de perspectiva de vida, mudar de cosmovisão, de paradigma. Pessoas que alimentem esse estilo de vida novo. Ser um homem de bem, um homem de sociedade que possa trazer uma mudança, não só para você, sino para outras pessoas. Então, sempre estar envolto dentro desse âmbito. E hoje, Christian, você ainda enfrenta algumas tentações e como você reage às tentações? Bom, eu responderia da seguinte maneira. Falando de uma perspectiva científica e dentro do âmbito profissional, e psicologicamente falando, alguns especialistas dizem que toda pessoa que viveu dentro da vida das drogas, consumo de químico pontualmente, não tem cura, mas tem sim, muda a realidade, mas dentro desse quesito, eu me perdi, eu tenho que responder. Sobre as tentações, Uhum. Sobre as tentações, como lidar, né? Como você lida com as tentações? Ainda vem tentações? Perfeito. Respondendo essa pergunta, eu responderia da seguinte maneira. As tentações sempre vão vir. Por quê? Esse sistema que a gente vive e essa sociedade que a gente hoje está, nós temos tentações de várias maneiras e diversas maneiras. Ela sempre vai vir, ela sempre vai bater a porta. Como enfrentar as tentações? Tendo sempre a ferramenta adequada, tendo sempre a estrutura, a maturidade e entender de onde eu saí e para onde eu estou indo. Dessa maneira, acredito e tenho a certeza de que as pessoas que saem do tratamento vão conseguir lidar com a realidade. Terminando essa resposta, eu finalizo da seguinte maneira. Quem não conhece o seu propósito, qualquer atalho será bom para ele. Forte isso, né? E aí entendendo que há uma realidade, né? Do teu passado, com o teu presente. Como que é hoje a tua vida comparada ao que você viveu e o que você está vivendo hoje? Interessante. Um antes e um depois. Um antes e um depois. A minha vida antigamente era governada por parâmetros do sistema, princípios estabelecidos pela vida que eu levava e valores. E isso me levava a viver um estilo de vida desenfreada, não enxergar ao próximo ou alguém como uma pessoa, sino como um objeto. Então, a minha vida antiga era dirigida por princípios e valores do sistema que trazia um modelo de vida totalmente oposta a uma família íntegra. Então, o antes é isso, o depois, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu sou um homem de bem, tanto para minha família, para a sociedade e para as gerações que estão chegando, futuras e as que estão hoje. Tem um antes e tem um depois. Vive uma vida hoje digna, né? Digna, família, homem responsável. Foi consagrada a pastor, né? Também. E dentro do quesito ministerial, a gente está servindo ao reino. E nós temos uma vocação, junto com a minha família, servimos ao reino aqui, junto também com a pastora e o pastor Rony. Interessante que a gente não colocou em pauta aqui, mas algo que me vem assim a gente comentar, que mesmo depois de você terminar o seu tratamento, voltar, né, para casa, se casou, tem teu trabalho, né, tem teu ministério,
Mas mesmo assim você continua sempre ligado à comunidade Kavan, né? A terapêutica aqui Kavan. E isso é bom para você? O que você diria para pessoas que fazem o tratamento sobre isso? Ir, receber alta e estar ligado ainda à casa onde você recebeu. Ok, eu responderia da seguinte maneira. Uma vez que eu concluí meu tratamento dentro do estabelecimento, dentro da minha experiência, eu entendi os princípios, os rudimentos de Cristo. Em base a isso, isso é a premissa para mim. Em base a isso, eu entendi que a minha responsabilidade como um discípulo, como um cristão, é sempre emular, replicar o estilo de vida de Cristo, o caráter de Cristo, o pensamento, a vida de Cristo. Por que eu sigo ligado a esse trabalho, a esse projeto que hoje ajuda a milhares de vidas aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Porque eu entendi a minha responsabilidade. Primeiro, gratidão. Segundo, a minha responsabilidade como discípulo, como cristão, seguir levando a boa notícia para outras vidas que precisam, não só no quesito a casa de recuperação, sino numa forma geral. Mas eu decidi me manter dentro desse contexto para ajudar alguém que uma vez também passou pelo que eu passei e precisou como eu. Interessante. E que conselho você daria às famílias, Cristian? Existem muitas, a gente sabe que hoje existem famílias de todas as classes que muitas vezes sofrem com um dependente químico entre eles. O que você aconselharia para a família? Uau! É bem complexa essa pergunta, mas vamos responder. O meu conselho seria, primeiro, as famílias buscar uma ajuda profissionais, entender a pessoa, o familiar que está dentro dessa vida de consumo de drogas, juntando essas duas estratégias, buscar um lugar onde verdadeiramente, eu falo verdadeiramente, uso essa expressão, porque hoje temos muitos alojamentos que estão ajudando, entre aspas, as pessoas, mas o foco não é vida, não é transformação, é outro. Então, buscar um lugar que certamente está fazendo esse trabalho, que tenha um reconhecimento tanto da população como da sociedade do município. E o meu conselho seria isso: entender, buscar a ajuda do profissional, entender a pessoa, tentar sempre levar para o seu lado, não perdendo ela, e buscar um lugar, um estabelecimento que possa acolher e dar um serviço, um trabalho emocional, psicológico e, por sobre todas as coisas, não muito importante, que é o espiritual. Isso aí. Seria o meu conselho. Ótimo. E para a gente finalizar, Cristian, qual é, na verdade, a sua maior motivação no dia de hoje, para você dar sequência no seu cotidiano? Qual é a sua maior motivação? Uau, muito interessante a pergunta. A minha maior motivação sempre será o transmitir a mensagem do Evangelho. Por que digo isso? Porque as Escrituras, eu vou entrar no quesito bíblico. As Escrituras dizem o seguinte, Isaías 43:7, Deus nos criou para glorificar o seu nome. Então nós, como bom entendedor das Escrituras, entender que nós fomos criados para glorificar a Deus. A minha maior motivação é isso. Primeiro, levar Deus nas famílias, nas aldeias, na cultura, em uma forma geral, ampla. Segundo lugar, a minha família, a minha esposa, as minhas filhas são o meu maior motivo de eu persistir e continuar naquilo que eu entendi, compreendi e hoje pratico. É isso aí, gente.
Estamos finalizando então o nosso Podcavan, né, com a presença aqui do Christian. E para nós encerrarmos, Christian, a gente contou praticamente a tua história toda aqui. Se fosse hoje, se fosse não, agora você fazer uma apresentação de quem é o Christian hoje, falando seu nome, que você é, como você está. Como chamamos a biografia do Christian, para a gente encerrar. Christian hoje tem 36, amanhã eu faço 37. Olha, parabéns! Casado há 12 anos com a minha esposa Maria Godoy, pai de 2 filhas bonitas, Daniela e Esperança, filho de um pai e uma mãe, a mãe Esperança, o pai Daniel. Profissionalmente falando, estou como assessor de vendas e também me formando na área profissional da estética, beleza. Ministerialmente falando, nós servimos hoje a uma comunidade, uma igreja, família da fé. Estamos ali ajudando e servindo, auxiliando nossos pastores. Também faço trabalho social aqui na Casa de Recuperação. Hoje sou uma pessoa que transmite a sua experiência de vida através do Evangelho, transmitindo as verdades do Evangelho e mostrando dentro do testemunho o que Deus fez comigo e também pode fazer contigo. Uma pessoa de bem para a sociedade, trabalhador, cuidador de família, zela pela sua família e aquele homem que vai estender as suas mãos para te ajudar conforme as minhas forças e as minhas condições. Isso basicamente seria o Christian. Tá certo. Quero agradecer, Christian, tá? por expor, né, a sua vida, a sua imagem aqui, como também uma oportunidade de alguém estar assistindo e vendo que ainda há esperança, né, para o seu familiar ou para si mesmo, e dizer que nós estamos aqui e vamos continuar o nosso Podcavan trazendo vários testemunhos, várias histórias de vida para você entender que tem jeito, há esperança e há solução para a tua história, para a tua família. Obrigado, pastora. Obrigado a todos que estão assistindo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.